pegou uma gripe essa semana aí, todo mundo ficou meio acometido, então a gente está evitando um pouquinho. Mas agradeço aí muito por estar aqui. Hoje, além de sábado, é um dia muito especial. Nós estamos celebrando um momento importante para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós estamos celebrando o dia do ancianato, né? Não do ancião, do ancianato, porque agora, desde 2021, nós temos também anciãs, né? Anciãos e anciãs, e é muito bom para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na estrutura que tem, contar com a equipe de ancianato. O Manual da Igreja, na página 74, ele descreve que na ausência do pastor, os anciãos e anciãs são os líderes espirituais da igreja e, por preceito e exemplo, devem procurar conduzi-la a uma experiência cristã mais profunda e completa. Esse é o papel dos anciãos e das anciãs na igreja, né? Representar o pastor e liderar a igreja. Eu estou muito feliz em estar aqui, no entanto, eu não sou o pastor desta igreja. Essa igreja tem o privilégio de ter dois pastores, né? Pastor Gilson, pastor Elmer, e eles gostariam de passar um recado especial nesta manhã para essa equipe tão importante do ancianato. Por favor, pedir para o pessoal da mídia colocar para a gente. Nessa manhã de sábado, eu quero desejar um feliz dia do ancianato. São homens e mulheres tementes a Deus que sustentam e apoiam a missão da igreja. Para você, querido ancião, nossas anciãs, receba o nosso carinho, o nosso apoio e receba a nossa palavra de apreço pelo trabalho e pela vida de cada um de vocês. E que as bênçãos de Deus possam estar sobre você e a sua família. Um feliz sábado e feliz dia do ancião. Bom dia, querida igreja. Bom dia, estou aqui com essa cara de sono. É 6 da manhã aqui, o que significa que é 4 da manhã no Brasil. Mas eu estou passando aqui, não poderia deixar de passar para parabenizar os nossos queridos anciãos e anciãs da nossa igreja, que eu tenho o privilégio de compartilhar e pastorear essa igreja juntos. Obrigado, amigos. Hoje a Igreja Adventista comemora na América do Sul esse dia muito especial, em homenagem a todos vocês que têm cuidado da igreja, pastoreado a igreja. Muito obrigado pela dedicação de vocês, muito obrigado pela entrega, pelo sacrifício de vocês. Para mim tem sido um privilégio poder compartilhar o ministério com cada um de vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe muito vocês. Sintam meu abraço daqui, meu respeito e meu carinho. Essa equipe conta com um grupo importante de ancianato, e eu gostaria de convidar eles para virem aqui à frente, né? Eu vou falar o nome de todos eles, mas eu sei que nem todos estão aqui. Aqueles que estiverem, evidentemente, por favor, venham aqui à frente. A Isane, a Nilza, Esther, o Valdir, o José Viana, Nelson, professor Bento, pastor Jair, José Mares Júnior, né? Pedro Henrique e João Queiroz. Eu gostaria de convidar vocês para que venham aqui à frente. Esse é o ancianato da igreja aqui do Jardim Refúgio. Por favor, venham aqui. Vocês são os líderes, junto com o pastor Gilson, pastor Elmer, aqui dessa igreja. E eu tenho a oportunidade e privilégio de, nessa manhã, estar aqui prestando essa homenagem a vocês. O carinho do pastor Gilson por todos vocês é tão grande que logo cedo, quando eu levantei, e eu levanto cedinho, já tinha uma mensagem dele no meu celular, né? Lembrando e fazendo recomendações, dizendo: olha, dá um abraço lá neles por mim, diz para eles que são muito apreciados. Realmente vocês são homens e mulheres de Deus, e eu espero que Deus continue usando cada um de vocês no ministério para o qual Ele chamou vocês. Eu gostaria de compartilhar com vocês um verso bíblico que está em Efésios. Existem algumas passagens da Bíblia que falam sobre a característica do ancianato, né? As características pessoais das pessoas que são chamadas ao ancianato. Mas eu entendo que todas essas nós já conhecemos. O verso que eu escolhi para compartilhar com vocês nesta manhã é de Efésios, capítulo 5, o primeiro versículo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Esse é o nosso maior desafio
e é o convite que Deus faz a nós, aqui por intermédio do apóstolo Paulo, sermos imitadores de Deus. É isso que todos nós devemos buscar como família de Deus, e nós sabemos que na função do ancianato, o buscar ser semelhante a Deus para transmitir a Jesus, não simplesmente pelas palavras e pelo ensino, mas também pela vida, para que as pessoas possam ver isso em vocês. Sigam no caminho de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu gostaria de fazer uma oração por vocês aqui nessa manhã, mas antes disso, eu gostaria de convidar as crianças que têm uma lembrancinha especial para entregar. O pastor Gilson teve o cuidado de enviar uma lembrancinha para cada um de vocês. As crianças vão estar entregando. Aí, parabéns também ao departamento infantil da igreja, né, por toda a apresentação que foi feita. Muito bonito ver esse movimento das crianças, e recebam aí, então, dessas crianças, da futura geração de anciãos e anciãs dessa igreja, né, essa lembrança. Muito obrigado. Eu vou pedir à igreja que fique em atitude de reverência, assim como está. Eu vou me ajoelhar aqui na frente com os anciãos, com as anciãs, para que nós possamos orar. Querido e bom Pai, louvado e bendito seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo ministério que o Senhor coloca em nossas vidas. Obrigado pelo privilégio que nós temos de falar sobre o retorno de Jesus, de sermos co-obreiros teus nesse ministério. Obrigado pela salvação que nós temos, pela morte e ressurreição de Cristo. E de maneira especial, nesse momento, nós somos felizes e gratos pela vida do ancianato desta igreja. O Senhor separou aqui no Jardim Refúgio pessoas para serem líderes nesta igreja local, para trabalharem com a pregação do Evangelho, com o cuidado das pessoas, com a atenção e zelo pela igreja. Por favor, abençoe a cada um deles, que o Espírito Santo seja constante em seus lares e suas vidas, que eles percebam constantemente a tua mão os direcionando, os conduzindo e orientando, que eles permanentemente estejam próximos a ti e sintam-se conduzidos, abençoados e guiados. Toma-os nas tuas mãos, que o Santo Espírito os unja mais uma vez e que eles sigam plenos de ti para conduzir esta igreja junto com o pastor Elmer e o pastor Gilson. Toma-os sob os teus cuidados, abençoe-os e guarde-os, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Parabéns a todos vocês e muito obrigado em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, deixa eu apertar as mãos aqui, pelo ministério que vocês realizam aqui. O sábado é um dia maravilhoso. O sábado é o dia que nós celebramos a criação de Deus, que podemos estar mais próximos uns dos outros, que podemos, inclusive, fazer um junta-panela sem preocupação com o horário de terminar. O sábado é um dia abençoado. Como é bom desfrutarmos das horas desse santo dia. Como é bom estarmos juntos na igreja. Eu não tinha ainda tido o privilégio de estar com vocês aqui na igreja do Jardim Refúgio. Estou há um pouquinho mais de 4 meses aqui, chegado aqui, eu e minha família. Tenho 2 filhos, Miguel e a Luísa, 11 e 12 anos, os dois. E é muito gostoso para nós podermos estar aqui agora vivendo nesse lugar do Brasil. Como o Júnior falou, já tivemos aí em alguns lugares, sou gaúcho, né? Natural de Porto Alegre, mas já fora do Rio Grande do Sul há quase 20 anos.
Moramos no Nordeste, servindo a igreja, depois em São Paulo, e agora chegamos aqui. Estamos descendo, né? Quem sabe daqui a pouco a gente chega no Rio Grande do Sul de volta, né? Pelo menos para aposentadoria. Mas estamos aí atendendo a igreja em diferentes locais, e para nós tem sido um grande privilégio podermos estar aqui junto à Faculdade Adventista do Paraná, a FAP. Muito obrigado. A FAP, Júnior, o Júnior tem dificuldade de acostumar com o nome FAP, mas não se preocupa, que daqui a pouco deve mudar de novo. Se nossos planos derem certo, em um ano e meio, nós devemos passarmos a centro universitário. E isso fará com que a instituição mude novamente o seu nome, não é? Então, aqueles que estão em dificuldade em se acostumar com o FAP, não se preocupa, que vai piorar, né? Vai ter mais confusão ainda pela frente, que possivelmente a gente daí tenha que adotar uma outra sigla com o prefixo de universidade. Mas, para nós, é uma grande bênção. Essas mudanças fazem parte da vida, né? Fazem parte do crescimento da igreja. E isso é bom. Isso é bom porque, com o crescimento da igreja, nós crescemos juntos e nós podemos ter a certeza de que a igreja fica mais forte, se prepara melhor para pregar o evangelho e para abreviar a vinda de Jesus. Eu escolhi como tema para essa manhã algo que vem de uma palavra muito singular na língua portuguesa. A palavra saudade. Saudade é uma palavra muito característica nossa, que expressa um sentimento que todos nós sentimos, eventualmente. Nós temos saudades de diferentes coisas, diferentes pessoas, lugares, momentos da vida, né? Sentimos saudade. Em poucas línguas, talvez na língua portuguesa, mais claramente nós conseguimos externalizar esse sentimento complexo com uma palavra. Eu tenho uma amiga que ela não é brasileira, ela nasceu no Uruguai, mas morou em diversos países. Ela trabalhou na Argentina, trabalhou na França, Estados Unidos, agora está no Brasil. Fala alguns idiomas, e ela disse que de todas as línguas que ela fala, dos idiomas que ela conhece, o que ela mais gosta é da palavra saudade. Porque ela diz que somente aqui no Brasil, somente na língua portuguesa, nós conseguimos externalizar esse sentimento em uma única palavra. Conseguimos apresentar para as pessoas aquilo que está dentro de nós com uma simples palavra: saudade. A Bíblia, ela traz diversas abordagens sobre saudade, diversas formas de sentirmos saudade. E sobre essas que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã. Algumas das formas que a Bíblia aborda a respeito disso. Nós vamos folhear um pouquinho a Bíblia, procurar algumas passagens bíblicas para encontrarmos. A primeira delas, eu gostaria de convidar vocês para que abram suas Bíblias no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 21. Segunda Crônicas, capítulo 21. Tendo as Bíblias abertas, vamos orar. Querido e bom Pai, neste momento estamos abrindo a Tua Sagrada Escritura diante de nós mais uma vez. Nós queremos pedir que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes para recebermos a Tua mensagem, que saiamos daqui vivificados pela Palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20, o último versículo deste capítulo. Diz assim: Era ele, falando a respeito do rei Jeorão, era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Eita, um versículo estranho para começar falando sobre saudade, não é? O rei Jeorão foi um dos reis menos quistos no reinado de Israel. Na descendência de Acabe, ele foi um rei que foi muito mau. Ele começou a reinar novo, ele era o filho o primogênito, o filho mais velho, por isso ele recebeu o reinado, apesar de seus irmãos também terem recebido grandes posses
de seu pai, mas ele que recebeu o trono porque ele era o primogênito. Logo após se estabilizar no reino, Jorão, ele matou todos os seus irmãos e irmãs. Ele assassinou a sua família para que ninguém pudesse assumir o trono além dele, na linhagem real. E depois disso ele começou a cultuar e estabelecer cultos em Israel para que ídolos fossem adorados. Ele não cuidou do povo, pelo contrário, ele foi um rei que fez coisas ruins diante de Deus e diante do povo. A tal ponto que quando ele morreu, após 8 anos de reinado, diz que ele foi sem deixar de si saudade. Que frase terrível. Imaginem alguém que morre e as pessoas dizem que não tem saudade nenhuma. A Bíblia, na linguagem de hoje, ela diz que ele morreu e ninguém sentiu falta dele. As pessoas, quando morrem, pelo menos alguém sente falta, né? Mas aqui a Bíblia diz que quando este rei morreu, ninguém sentiu falta dele. Primeiro que os familiares ele havia assassinado e as pessoas com quem ele convivia não gostavam dele. Então, quando ele morreu, foi um alívio. Sepultaram ele e nem junto com os reis sepultaram, na imagem que ele havia construído a respeito de si. Terrível. Um dos tipos de saudade que nós temos, ou melhor, a ausência de saudade, também é ruim. Não termos e não sentirmos saudade de nada e ninguém não é uma coisa saudável. Nós precisamos eventualmente ter esse sentimento. É saudável que nós tenhamos saudade. Nós temos saudades de diferentes coisas, diferentes lugares, diferentes situações. No entanto, nós precisamos lidar com esse sentimento de forma equilibrada. Nós vamos para um segundo verso agora que fala sobre saudade também, um outro aspecto de saudade. Agora vamos lá para Cantares. Vamos adiantar um pouquinho na Bíblia? Cantares, capítulo 7. Ou Cânticos, não é? Cântico, depende aí da sua versão da Bíblia, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 10. Um outro tipo de saudade que a Bíblia fala. Aqui, nós sabemos que o livro de Cantares é uma troca de falas entre um casal apaixonado. E nós temos no versículo 10 dizendo, eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Esse é um outro tipo de saudade que a Bíblia apresenta. É o tipo de saudade relacional, de que os namorados sentem quando se afastam durante algum tempo. Agora nós temos um conjunto de pessoas que está sendo para colportagem. Eu vi que inclusive tinha uma aqui que foi chamada que foi colportar. E eventualmente quando um vai colportar, o outro fica. A saudade que gera. Eu tenho muita saudade da minha namorada quando eu viajo. E eu tenho o privilégio de ter mesmo a namorada há 19 anos. E 19 não, na realidade são 21, contando namoro, noivado, aquela coisa toda. E quando eu viajo, dá uma saudade dela, uma saudade dos meus filhos. A Bíblia fala desse tipo de saudade. Ela fala da saudade que nós temos das pessoas com quem nós nos relacionamos, mas no sentido relacional amoroso. É diferente. A Bíblia faz a diferença dos tipos de amor. Não é? Esse tipo de saudade também é bom nós sentirmos, porque é sinal de que nós temos um relacionamento saudável. A saudade dos apaixonados. Eu tenho que confessar para vocês uma história que há pouco tempo eu revelei para minha família. Eu tive a minha primeira namorada quando eu estava no 3º ano do ensino fundamental 1. Era 7, 8 anos, né? Foi minha primeira namorada. O nome dela era Mônica. Eu lembro dela como se fosse hoje. A Mônica, ela era mais ou menos dessa altura. Ela tinha os cabelos ali numa transição entre castanho e ruivo, né? Um cabelo bonito, comprido. Quando ela virava o cabelo, dava aquele cheirinho de shampoo Johnson Baby, né? Ela tinha os olhos claros, sardinhas no rosto. Nós éramos colegas de classe. Eu sentava numa classe, tinha um outro do lado, e ela sentava na classe de lá, a Mônica. Eu namorei com ela durante todo o 3º ano do ensino fundamental 1. E quando chegou no final do ano, os meus pais me comunicaram que eu trocaria de escola. Eu não ficaria mais naquela escola. O meu coração começou a doer, porque automaticamente veio à minha mente que eu não veria mais quem? A Mônica. Eu não veria mais. E assim foi. O último dia de aula, nos despedimos da classe, fui transferido de escola
E eu terminei aquele ano todo de namoro com a Mônica sem ter a oportunidade de ter dito para ela que ela namorava comigo. Foi um momento que gerou saudades, né? Mas passou, a saudade passou. No entanto, a gente lembra com carinho de algumas situações que a gente vivenciou. A gente tem situações na nossa vida que vão marcando e que vão fazendo a diferença, vão construindo sentimentos e pessoas que vão participando disso. Existe um outro tipo de saudade que é mencionado na Bíblia. Filipenses capítulo 1, vamos lá para Filipenses agora, para o Novo Testamento. Filipenses capítulo 1, versículo 8. Aqui está, e eu acho muito apropriado, esse tipo de saudade para o dia do ancião, o dia do ancionato, né, dos anciãos e das anciãs. Nós temos aqui Filipenses capítulo 1, versículo 8. Paulo falando, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Jesus Cristo. Paulo está falando aqui de uma saudade que ele sentia das pessoas às quais ele tinha evangelizado e das igrejas que ele tinha construído, edificado. E ele escreve para essas igrejas dizendo que Deus é testemunha da saudade que ele sentia dessas pessoas, do afeto que ele tinha desenvolvido pelas pessoas a quem ele havia compartilhado o evangelho, que haviam aceito Cristo, que haviam construído e constituído uma nova igreja. E ele agora gostaria de estar com essas pessoas, mas infelizmente não podia mais estar. E isso assemelha-se muito ao que nós fazemos na nossa vida e prática cristã. Nosso grande objetivo e nossa grande missão como adventistas do sétimo dia é partilharmos a mensagem do advento da breve volta de Jesus. É comunicarmos isso às pessoas que convivem conosco, que têm contato conosco. É traçarmos estratégias e meios de falarmos do retorno de Jesus e de anunciarmos que Jesus logo vai voltar. O nosso papel como adventistas do sétimo dia é exatamente levar a pessoas que ainda não conhecem a mensagem da breve volta de Jesus. E quando as pessoas recebem essa mensagem, elas têm a sua vida sendo transformada por isso, e nós podemos participar desse processo de transformação e saber que fomos veículos para levar aquela mensagem a essas pessoas, a essa transformação de vida. Nós desenvolvemos um afeto diferente por essas pessoas, porque nós nos corresponsabilizamos pela vida delas, pela nova vida delas selada por intermédio do batismo. É sobre esse tipo de relacionamento, sobre esse tipo de sentimento, é esta saudade que Paulo está referindo, de pessoas que ele havia comunicado a mensagem do Salvador, que haviam aceito essa mensagem, redirecionado as suas vidas, mas Paulo não tinha mais condições de ter contato direto com essas pessoas, e isso lhe dava saudade. A mensagem do Evangelho, ela é reedificante e reestruturante da vida das pessoas. Há algumas semanas eu estive com um grupo de alunos aqui na cidade de Dr. Camargo. Nós temos um projeto, nós temos um grupo de trabalho de missões aqui com os alunos da FAP, que se chama de Blessers, que são os abençoadores. Então esse conjunto de alunos, ele sai nos sábados à tarde, nós temos vários tipos de missão que acontecem ali, nós temos visitas a orfanatos, hospitais, a casas de pessoas necessitadas, trabalho com crianças, são diversos grupos que vão para diversos locais, e nós temos inclusive um grupo de irmãos que nos ajuda levando e trazendo esses jovens. Num desses ministérios que nós temos, nós estamos desenvolvendo em Dr. Camargo, na cidade de Dr. Camargo, e o ministério é simples, nós estamos visitando as casas para compreender naquela comunidade, certa parte da comunidade Dr. Camargo, que é um bairro novo, quais são as necessidades das famílias que ali estão, para que nós possamos estabelecer um trabalho naquela comunidade para ajudar essas famílias. Primeiro, ajudar na necessidade primária deles e depois, então, apresentarmos a mensagem do Evangelho. Eu visitei uma dessas famílias, uma das casas, quando nós estávamos fazendo o levantamento inicial. Havia uma senhora sentada no jardim de casa. Eu cheguei com o meu companheiro de visitas e nós vimos a senhora e perguntamos para ela, nós podemos conversar com a senhora algum instante? Ela, com muita dificuldade, claro que sim, levantou, a gente percebia com dificuldade, veio até o portão, abriu o portão, convidou a gente para entrar e ela explicou a sua história de vida.
Ela, há alguns anos, sofreu um derrame e tinha dificuldade de caminhar por causa disso, mas ela começou a contar a história da sua família também. Ela tem 2 filhos, tinha 2 filhos. O esposo, logo quando as crianças eram pequenas, abandonou a família, se envolveu com drogas, abandonou a família. Um dos filhos, o que era mais velho, com o passar do tempo, começou a se envolver com drogas também. Em uma noite, por questões aí, por brigas e conflitos, ele foi assassinado na porta de casa, na frente da mãe. Chegou um motoqueiro, tocou a campainha, ele abriu a porta, o motoqueiro deu 2 tiros nele. Ele estava, a mãe disse que, com um prato de comida na mão. E o motoqueiro chegou para matar a senhora também. E ele colocou o revólver no peito dela e puxou 2 vezes o gatilho e a arma não disparou. E ele, com medo, fugiu. Depois, o filho mais novo, agora recentemente, ele descobriu que está acometido de uma doença terminal, uma doença incurável. Que situação familiar, que sofrimento daquela família. Quando nós saímos daquela casa, eu vinha conversando e como o Evangelho poderia ter feito a diferença para essa família. Se há 20 anos eles tivessem conhecido o Evangelho, se eles tivessem mudado o seu estilo de vida, se eles tivessem aceito a mensagem do Advento e seguido a Jesus, que diferença teria sido na vida dessa família? Quanta coisa ruim não teria acontecido? Quanta esperança ao invés de sofrimento? Quanta felicidade ao invés de tristeza? O que nós temos em nossas mãos é a oportunidade de compartilharmos esperança, de compartilharmos felicidade, é de ajudarmos famílias e livrarmos famílias de situações semelhantes a essa. A oportunidade que Deus nos concede de partilhar o Evangelho é transformarmos vidas. E quando essas vidas são transformadas, quando a gente gera este vínculo, e eu entendo que essa comunidade, que essa igreja, ela tem um vínculo forte, ela tem amizades entre si. Tem alguns grupos que são mais amigos entre si e outros, isso é natural, a gente se identifica mais com umas pessoas ou com outras, mas isso não quer dizer que a gente não ama todos e que a gente não gosta de todos, que a gente não ora por todos. E quando a gente faz um movimento como o que vai ter hoje, eu curto muito Junta Panela, viu? Hoje eu não vou poder ir, mas o outro a gente avisa aí que a gente vai, né? A gente não pode perder, ainda mais com a propaganda que foi feita aqui, né? Do Junta Panela, e eu, inclusive, pude ter um spoiler aqui pela apresentação das crianças de alguns pratos que eu imagino que terão, né? Como é bom a gente conviver em comunidade. Como é bom. Como é bom nós termos amigos. É sobre isso que Paulo está falando. E era disso que Paulo tinha saudade. Paulo tinha saudade desse convívio. Paulo tinha saudade desse relacionamento. Paulo tinha saudade dessas pessoas com as quais ele tinha dividido pão, que ele tinha trabalhado junto, que ele tinha evangelizado junto. Sentimentos que nós desenvolvemos com o passar do tempo. Sentimentos que nós nos desenvolvemos e que nós nos afeiçoamos a pessoas que estão próximas a nós. Passarmos por dificuldades e desafios fortalecem laços. Durante algum tempo, eu trabalhei como auxiliar de enfermagem num hospital, lá no Rio Grande do Sul, cidade de Novo Hamburgo. Cidade de Novo Hamburgo é uma cidade grande, tem em torno de 500 mil habitantes. Nessa cidade eu trabalhei em 2 hospitais. Eu trabalhava à noite, a minha primeira graduação não foi teologia, eu fiz teologia depois. Primeiro eu fiz a graduação de fisioterapia e para poder fazer a graduação, que era durante o dia, eu trabalhava à noite. Trabalhava no hospital à noite, estudava durante o dia.
E à noite eu estava, uma noite de plantão, eu trabalhava na emergência do Hospital Geral de Novo Hamburgo. É um local bastante movimentado. Nós tínhamos um código com as ambulâncias. O código era o seguinte: a ambulância de noite, ela vinha, quando ela fazia o atendimento, o SAMU, ou alguma ambulância de atendimento de urgência, fazia o atendimento na rua, enfim, estava trazendo alguém, ela vinha com a sirene ligada. A gente, madrugada, longe, ouvia a sirene tocando, a gente já sabia quando a ambulância estava vindo para nos prepararmos. E quando estava a uns 500 metros do hospital, mais ou menos, ela desligava a sirene. Porque para chegar no hospital já com a sirene em silêncio, né? Mas o código que nós tínhamos com o hospital, com as ambulâncias, com os motoristas de ambulância, era o seguinte: eles, quando estavam trazendo alguém, eles vinham trazendo a pessoa, a 500 metros mais ou menos, eles desligavam a sirene, e quando chegava a uns 100 metros, quando era uma situação muito grave, eles religavam a sirene um pouco para nós sabermos que o que estava chegando era uma situação que requeria um atendimento muito rápido e, possivelmente, um pouco mais complexo. Então nós sabíamos, quando dava esse segundo toque de sirene, que a coisa era mais complicada. E aí nós já nos preparávamos para isso. Numa noite de inverno, a cidade de Novo Hamburgo é uma cidade bastante gelada, no Rio Grande do Sul. Nós estamos experimentando um friozinho aqui, há 2 semanas tivemos um frio bem forte aqui na região também, né? Eram aproximadamente 3 da manhã, muito frio, uma noite muito fria. E aconteceu isso. A ambulância veio, ela desligou a sirene, daqui a pouco ela ligou, nós ficamos já a postos, e quando abriu-se a porta da ambulância, nós percebemos que estava na maca um jovem, aproximadamente entre 14 e 15 anos de idade. Não tinha mais do que isso, nem menos. De bermuda e camiseta. Ele vinha sendo aquecido pela equipe médica, inconsciente. Nós fizemos o atendimento dele, logo percebemos que tratava-se de uma situação de intoxicação. E foram feitos os procedimentos necessários, ele foi colocado numa cama de repouso e aquecido, e ficou ali. Umas 2 horas depois, aí próximo já de 6 da manhã, eu percebi que aquele jovem havia acordado. E eu me aproximei dele para conversar com ele. Quando uma pessoa dá entrada no hospital e ela não está identificada, necessariamente precisa se fazer um registro dessa pessoa. Ninguém pode ser atendido sem uma identificação. Quando ela chega sem documento, sem identificação, é feito um número de protocolo. Então, até que se identifique aquele paciente, ele é identificado por um número de protocolo. Assim tinha acontecido com aquele jovem. Quando eu percebi que ele havia acordado, eu me aproximei dele para conversar com ele, para conseguir mais informações, enfim, e ver como é que ele estava. E eu perguntei para ele o que tinha acontecido. Primeiro perguntei o nome dele, ele me falou o nome, e eu perguntei o que tinha acontecido. E ele me disse que ele estava na rua com muito frio, e ele não tinha para onde ir. E eu perguntei: você não tem casa, você não tem um familiar que a gente possa chamar? Ele disse: não tenho ninguém. Eu tinha uma casa, meu pai morreu, a minha mãe juntou-se com outro homem que não aceita os filhos, bate na gente, bate nela, a gente não tem como voltar para casa, e eu vivo pela rua. E essa noite estava muito frio, muito frio. E eu sabia que se durante a noite eu pegasse ele trabalhava com calçado, pegasse um pote de cola e cheirasse, eu ficaria inconsciente. E aí, quando eu ficasse inconsciente, eu ia parar de sentir frio. E foi isso que ele fez. Ele pegou, se dopou, né, para que ele pudesse parar de sentir frio até ser encontrado e a ambulância ser chamada. A situação daquele jovem que, quando chegou no hospital e estava inconsciente e buscou a inconsciência para fugir do frio que estava sentindo por não ter um lar para voltar, por uma condição familiar complexa, e que era identificado
por um número, uma pessoa sendo identificada por um número de protocolo, mexe com a gente, porque o ser humano é o que há de mais precioso para Jesus. Cada um de nós é o que existe de mais precioso para Jesus. Jesus morreu para nos salvar, porque Ele nos ama e porque Ele quer que nós façamos a diferença, que nós o amemos, que nós o busquemos. A Bíblia deixa isso muito claro, e nós vamos para um outro versículo agora, em João, capítulo 14. São João, capítulo 14. São João, capítulo 14, dos versículos 1 até o versículo 3. Versículos bastante conhecidos nossos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, farei o quê? Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quando uma pessoa diz que ela está indo, mas ela vai preparar um lugar, e ela vai voltar para nos buscar, porque ela quer estar conosco, o que essa pessoa está dizendo que sente da gente? O que Jesus sente de cada um de nós? Saudade. Jesus sente saudade dos seus filhos. Jesus quer que nós estejamos com Ele. Por isso que Ele morreu por nós e foi nos preparar um lugar. E Ele voltará para nos buscar. Ele voltará para que nós estejamos com Ele. Jesus sente saudades de cada um de nós. Quem sou eu para que possa provocar saudades em Jesus? Mas é isso que acontece. Jesus sente saudade de mim e de vocês. Jesus sente saudade daquelas pessoas que ainda não o conhecem, mas pelas quais Ele morreu. E Ele coloca sob os nossos cuidados e nossa responsabilidade falar a essas pessoas que o Pai delas está com saudade, que Jesus está preparando um lugar para voltar. Mas a Bíblia vai além disso. Vamos lá para Apocalipse agora. Último capítulo da Bíblia. Apocalipse, capítulo 21. Último livro, não último capítulo. Último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, os versículos 1 até o 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. O Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, toda morte. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Existe um poeta, Mário Quintana, que ele define saudade como a presença do ausente. Sentir saudades é sentirmos em nós a presença daquilo que está ausente. Essa expressão, ela foi musicalizada depois por Gilberto Gil, se tornou um pouco mais conhecida por isso. Partindo desse pressuposto de que saudade é a presença do ausente, quando eu leio uma descrição como essa, de um novo céu e de uma nova terra, um lugar onde Deus estará, onde não haverá mais dor, nem morte, nem pranto, nem sofrimento, eu tenho saudades desse lugar. Eu tenho saudade do céu. Eu tenho saudade do lugar que Deus está preparando para mim, para minha família. Eu tenho saudade de tudo aquilo que eu ainda não vi e de tudo aquilo que eu ainda não conheço, mas que eu sei e que está descrito que para mim está sendo preparado. É curioso sentirmos saudades de algo que a gente ainda não conhece,
mas é possível. É possível nós sentirmos saudades do lugar onde nós vamos estar com Jesus. Porque nós já conhecemos Jesus. Ele já trabalha em nós. Ele habita em cada um de nós. É possível sentirmos saudade desse lugar. Em breve nós estaremos lá. Em breve Jesus voltará para nos buscar, para que nós possamos estar com Ele por toda a eternidade, sem mais dor, sem mais sofrimento, sem mais lágrimas, mas estarmos juntos ao Senhor. Deus nos prepare, nos ajude e nos mobilize a estarmos prontos a encontrá-lo. O nosso papel aqui nessa terra é sermos co-obreiros de Deus nesse ministério. Independente da igreja que nós frequentamos, da comunidade que nós convivemos, quer seja aqui no Refúgio, na FAP ou em qualquer outro lugar, não importa. Nós estamos juntos numa mesma missão: pregar o Evangelho para que Jesus volte. Nós temos este privilégio. Deus abençoe a cada um desta comunidade. Deus continue lhes usando para serem luzes neste local, para serem luzes no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, na sua escola. Deus lhes use e desenvolva em cada um de vocês e em mim o sentimento de saudades de estarmos no céu, para que nos preparemos e abrevemos esse momento. Eu quero convidar vocês para cantarmos juntos o hino 477, Face a Face. Este é um hino que fala bastante a mim, o momento que nós poderemos ver Jesus e que nós poderemos, face a face, estar com eles. Ao som da música, fiquem em pé para que juntos cantemos. Velho rosto, que prazer, quando o fino lar eterno poderei pra sempre o ver. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Quase posso contemplá-lo, vejo como por um véu, mas desejo em breve vê-lo face a face lá no céu. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Oh, que encanto estar com Cristo, onde já não há mais dor, livre de qualquer perigo, desfrutando seu amor. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória
face, que alegria há de ser viver assim, vendo o rosto tão querido de quem morto foi por mim. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Vamos orar. Querido e bom Pai, quanto nós almejamos ver o Senhor face a face. Como arde em nós o sentimento, o desejo de nos encontrarmos presencialmente com o Senhor. Por favor, Senhor, habita em nós. Transforma aquilo que precisa ser transformado. Muda em nós o que precisa ser mudado. Desenvolva em nós o sentimento de saudades pelo céu, o amor por Ti e o desejo pela missão, para abreviarmos o Teu retorno, para logo podermos nos encontrar. Abençoe as famílias desta comunidade, que cada uma delas sinta a presença dos Teus anjos e do Santo Espírito em seus lares, que esses lares sejam constituídos, fortalecidos e mantidos pelo Senhor, que saiamos daqui na segurança de que o Espírito Santo está acompanhando cada um de nós, e que dessa maneira nós seguimos seguros para a missão que o Senhor tem separado para as nossas famílias. Toma-nos sob os Teus cuidados, entregamo-nos nas Tuas mãos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém.